Então vamos lá. A primeira conferência será da empresária, mestre e escritora de best-sellers, Maitê Carvalho. A Maitê tem como tema nessa palestra comunicação inclusiva no mundo exponencial. Entre os sucessos literários da Maitê estão Persuasão, como utilizar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, e Ouse Argumentar. Ela é Fellow Researcher no Instituto de Tecnologia e Inovação da Berkeley Global Society e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Também é professora na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no MBA da PUC e na Casa do Saber. Foi diretora de estratégia de negócios da TBWA Los Angeles, uma das 5 maiores agências de publicidade do mundo na Califórnia. E hoje é Chief Growth Officer na Cubo, em Nova York. Seja bem-vindo ao palco, Maitê. Vem para cá ficar com a gente. É tanto crédito para ler a seu respeito que eu tenho que colar. Falei, roda esse TP, porque senão não dou conta. Imagina, que sucesso. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Que missão dura pegar essa plenária depois do almoço, que está todo mundo ainda fazendo a digestão, ainda voltando, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Vim especialmente para esse evento lá de Nova York, onde eu moro, e hoje a gente vai falar sobre comunicação e como a comunicação ela pode nos ajudar, né, em um mundo exponencial como o que nós vivemos. Então, sem mais delongas, eu ia me apresentar, mas depois dessa apresentação tão incrível, né, acho que eu posso ir direto ao tema. Por que a gente vai falar sobre comunicação hoje? Porque nós que somos líderes nas nossas empresas, que exercemos funções de liderança, entendemos que um bom líder, gente, ele é, antes de mais nada, um bom comunicador. Essa frase não é minha, essa frase é do Aristóteles, né, que a gente vai aprender um pouco mais com ele hoje aqui, sobre retórica. Então, quando a gente consegue expressar as nossas ideias e os nossos ideais com clareza, com assertividade, a gente se torna um líder melhor, né? Então, é muito importante que a gente esteja por dentro do que funciona para que a gente possa se comunicar com clareza e com assertividade, porque só fala bem quem pensa bem, né? O título do meu primeiro livro, Persuasão, espanta muita gente, porque tem muita gente que acha que ser uma pessoa persuasiva é uma coisa ruim, né? Uma pessoa imediatamente não confiável. Se essa pessoa ela é persuasiva, você tem que ter um pé atrás com ela. Mas o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje vai ressignificar um pouco da relação que a gente tem com ser uma pessoa comunicativa e ser uma pessoa persuasiva. Porque só fala bem quem pensa bem. Logo, ser um bom comunicador é um sinal de inteligência. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente pode se comunicar bem em um mundo que é exponencial, né, voltando ao básico. Então, a gente vai voltar lá no século V a.C., aprender com Aristóteles, que foi o mentor de Alexandre o Grande, ensinando o dom de falar, a arte do bem falar, com a finalidade do convencimento para ele, e muitos historiadores, inclusive, atribuem o grande sucesso dele como líder à sua capacidade persuasiva, argumentativa e de comunicação, né? Até porque ele não tinha os exércitos mais bem preparados, os melhores cavalos, mas mesmo assim, ele nunca perdeu uma batalha sequer, né? Então, bom, vou passar a minha apresentação, aqui estão os meus livros, para quem quiser acompanhar, né, o segundo, Ouse Argumentar, com prefácio do Leandro Carnal. Primeiro, Persuasão, tem nas redes sociais também, para quem quiser me seguir. Meu livro é publicado também nos Estados Unidos, onde eu moro, né, e agora em Lisboa, em Portugal. Lancei na Feira do Livro há uns 2 meses atrás. Então, vou deixar minhas redes... na minha encarnação passada, eu brinco que é no Antigo Testamento, eu venci um reality show que tinha com Roberto Justus, que chamava O Aprendiz, há muito tempo atrás, trabalhei com ele, foi um grande padrinho na publicidade, e também empreendi uma época, tive como sócia a Camila Farani no Shark Tank. Aqui eu deixo minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar, né? Lá eu posto diversos conteúdos sobre comunicação, persuasão e argumentação. Então vamos lá, sem mais delongas. Quando a gente pensa em comunicação assertiva, antes da gente falar de persuasão, eu queria propor um exercício com vocês aqui agora, só para a gente engrenar pós-almoço ali, sabe? Enquanto o café vai batendo. Eu queria que vocês pensassem num balão azul.
Pensaram? Todo mundo aqui pensou? Pensou? Boa. Quem pensou nesse balão aqui? Levanta a mão. Bastante gente. Tem alguém que não pensou nesse balão? Bastante gente. Vocês pensaram nesse balão de gibi? Não, vocês pensaram nesse aqui, da Capadócia, né? Quem pensou nesse balão? Muita gente também. Todo mundo pensou no balão azul, mas ninguém pensou no mesmo balão azul. E quantas vezes isso não acontece numa reunião de alinhamento? Você chega lá, né, seu sócio, seu gestor, seu colaborador, cadê o balão azul? Tá aqui. Não, mas não era esse balão azul, era aquele. Isso que a gente está falando, gente, das exatas mesmas palavras, balão e azul. Agora imagina se a gente está falando de outras palavras diferentes. Tudo isso para a gente aprender que a comunicação ela é uma expectativa. Ela pode dar certo, mas ela pode dar errado. E o que a gente vai aprender hoje é como que a gente pode mitigar os riscos dela dar errado. Da gente chegar numa reunião, da gente chegar com o nosso time, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros de negócio e achar que eles entenderam que a gente quer esse balão azul, quando na realidade eles entenderam que era a bexiga de aniversário, né? Isso acontece muito, e não somente nas relações profissionais, muitas vezes nas nossas relações interpessoais, né? A gente tem aquela sensação de, puxa, eu falei A, mas a pessoa entendeu B, ou discussão de relacionamento, enfim, né? A comunicação ela é uma expectativa, e quando a gente entende isso, que nem sempre eu vou garantir que o que eu falo vai ser o que o outro escuta, a gente começa a entender que muitas vezes a gente precisa se comunicar de uma maneira óbvia para que a gente seja assertivo. E aí, lembra que eu falei para vocês no começo da apresentação que o Aristóteles, ele tinha sido mentor da arte do bem falar com a finalidade do convencimento, lá no século V a.C.? Ele era também o mentor do Alexandre, que mais tarde viria a ser conhecido como Alexandre o Grande, né? A gente vê aqui nessa imagem, né, como seria retratado o Aristóteles e o Alexandre o Grande. E ele ensinava a arte do bem falar com a finalidade do convencimento para que os grandes líderes da época pudessem manter a sua hegemonia. Lembrando, gente, que na época que isso tudo surgiu, lá atrás, a arte do bem falar, ela nasce de mãos dadas com a própria democracia. Por quê? Quem soubesse vender melhor o seu peixe, vender melhor o seu ethos, conseguia ser eleito. Então é muito importante a gente entender a função política da boa comunicação também. O que o Aristóteles ensinou para o Alexandre o Grande que a gente pode aprender e aplicar hoje mesmo na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, para que a gente consiga navegar esses tempos de exponencialidade de uma forma mais fluida e garantindo que a gente não tenha tanta fricção ou ruídos na comunicação. O Aristóteles basicamente ensinou o seguinte para o Alexandre o Grande: toda vez que você quiser fazer um discurso persuasivo, você precisa considerar esses três pilares: ethos, patos e logos. Ethos sendo a credibilidade do orador, né? Por que eu apresentei a minha biografia antes de subir ao palco? Porque eu estava apresentando o meu ethos para vocês. Patos, que é a emoção, é aquilo que a gente sente quando a gente ouve um discurso, é aquilo que trabalha com as paixões, né? E não é uma paixão romântica, gente, é uma paixão que pode ser medo, pode ser alegria, pode ser tristeza, né? Ela pode passear por diversos aspectos dentro de um espectro de sentimentos. E por último, mas definitivamente não menos importante, a grande contribuição do Aristóteles, que foi a inserção do logos, que é a prova lógica, que é a razão, né? A gente aqui que trabalha com números sabe muito bem que um discurso persuasivo, recheado de paixão e de credibilidade, se não parar em pé com os números, não funciona. Então, toda vez que a gente for escrever um e-mail, que a gente for fazer uma apresentação interna na nossa empresa, que a gente for convencer alguém de algo, fazer um pitch de negócios, a gente precisa ter em mente ethos, patos e logos. O ethos é a credibilidade de quem fala. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê discurso político, às vezes a gente pensa assim, a mensagem até é importante, clara, mas se você não se identifica com o ethos do orador, você já não vai acreditar em nada do que ele está falando. E muitas vezes nós representamos o ethos também da instituição pela qual a gente trabalha. Então não é só necessariamente
o nosso ethos pessoal, mas o ethos de uma corporação, de uma instituição, né? Já o pathos, para deixar bem claro assim, qual que é a grande diferença do pathos, eu queria que vocês pensassem num vídeo de uma ONG, né? Eu poderia mostrar um vídeo com, vamos supor que eu tenho uma ONG que resgata tartarugas, tá? Eu poderia mostrar essas tartarugas sendo resgatadas, cores vívidas, saturadas, uma trilha sonora super otimista. E a mensagem no final do vídeo seria: continue doando, porque a sua doação faz a diferença. Resgatamos mais de milhares de tartarugas porque você doou. Ou eu poderia colocar uma trilha sonora super triste, cores em preto e branco, e as tartarugas sofrendo no vídeo. E no final falar: mais de milhares de tartarugas morreram esse mês porque você não doou. Se você quer fazer a diferença, doe agora. Percebe que os dois, eles são mensagens de captação de recursos para essa ONG. Só que uma mensagem, ela é muito mais otimista e a outra, ela é muito mais pessimista, né? Porque são patos diferentes e a gente precisa ser intencional na nossa comunicação, né? O que a gente quer provocar no nosso interlocutor? A gente quer ser otimista? A gente quer ser pessimista? Para que lado que a gente vai? É medo? É amor? É solidariedade? É companheirismo? O que a minha mensagem quer despertar nessa pessoa? E quando a gente passa a ser intencional e estratégico na nossa comunicação, a gente começa a se tornar protagonista da nossa própria vida. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente antes de fazer uma apresentação, antes de mandar um e-mail ou uma mensagem delicada. E o Logos, gente, são os grandes números. É estudo de faculdade, é case de sucesso, é tudo aquilo que vai orbitar muito mais no campo da razão, tá? Esse é o primeiro framework que eu queria apresentar para vocês. Sei que vocês acabaram de voltar do almoço, então eu falei, eu vou pegar leve, vamos começar com ethos, pathos e logos, que é o tripé, né, da comunicação. Porém, legal, Maite, eu entendi credibilidade, eu entendi razão, eu entendi a emoção, mas e na prática? Como que eu uso isso na prática? Porque, né, a gente não está fazendo um curso de filosofia aqui. A gente tem desafios diários que a gente tem que enfrentar todos os dias com o nosso time, com os nossos parceiros. Como que a gente pode ser mais assertivo e, de uma certa forma, persuasivo e intencionalmente? Existe uma teoria, e aí a gente já não está mais na Grécia Antiga, né? Não é uma teoria clássica, é uma teoria moderna, de um semioticista chamado Greimas, que ele diz o seguinte: existem 4 formas de eu convencer qualquer pessoa de qualquer coisa: provocação, intimidação, sedução e tentação. Esse framework a gente chama de PIST, tá? Então, ó, a gente já aprendeu o EPL, que é o Ethos, Pathos e Logos, e agora a gente vai aprender o PIST. Eu sou professora antes de ser palestrante, então não adianta. É meio palestra-aula aqui. Mas vocês vão ver que, muitas vezes, vocês já provocaram, já intimidaram, já seduziram, e já foram seduzidos, e já foram provocados, provavelmente hoje mesmo, aqui, e ainda serão quando a gente acabar. Porque não tem como a gente evitar esse tipo de abordagem, porque elas são universais. Então, vamos lá. A provocação, gente, a gente usa quando a gente vai persuadir e a gente questiona a competência do outro, né? É como se eu dissesse: porque eu duvido da sua competência em realizar algo, eu quero que você me prove que você é capaz de realizar algo. Então, aqui, eu trouxe um exemplo, né? Vamos supor que eu sou um gerente comercial e eu tenho um time que tem que bater meta. E quem bater a meta e for o melhor do trimestre vai ganhar uma viagem para Dubai com toda a família. Então, eu posso chamar meu colaborador e falar, nome fictício aqui, João. João, você é um excelente colaborador, mas se continuar desse jeito, eu duvido que você vai conseguir bater as metas, porque se não bateu em nenhum trimestre, você tem que correr atrás do prejuízo. Eu gostaria muito de que você fosse para essa viagem com a sua família, mas desse jeito, eu não sei se vai ser viável. Isso é uma provocação, tá? Já a intimidação, mesmo se for a mesma mensagem, é como se eu estivesse fazendo uma ameaça ao meu interlocutor. Se não bater a meta, não vai para Dubai. Se não comer toda a salada, não vai jogar videogame com seus amigos. Né? Aqui eu estabeleço uma condição negativa. Percebam que é a mesma mensagem, mas eu só estou dizendo o seguinte: se não isso, não aquilo. Isso é uma intimidação. Já na sedução, não é uma sedução romântica, né, gente? Não é uma sedução... É uma sedução como um regime de sentido. Aqui eu elogio o meu interlocutor,
para que ele se sinta compelido em realizar a atividade que eu gostaria que ele fizesse. Então, eu chego no meu colaborador João, que é do meu time comercial, e falo: João, você é brilhante, você é inteligente, eu tenho certeza que você vai bater a meta e vai ganhar essa viagem para Dubai no final do ano. Eu acredito em você. Isso é uma estratégia de sedução persuasiva. Não estou questionando a capacidade do João, não estou intimidando o João, pelo contrário, o que eu estou dizendo é: eu acredito em você, por isso que a gente chama esse regime de sedução. Porque através da sedução, a pessoa se sente compelida em de fato realizar aquilo que eu gostaria que ela bata a meta. Por último, tentação. Aqui, não estou provocando ninguém, nem intimidando, muito menos seduzindo. Eu estou vendendo o valor positivo. Não estou falando da pessoa, eu estou falando da recompensa. Então aqui eu foco em Dubai, tá? João, eu sei que você quer ir para Dubai, você quer conhecer os camelos, ir para o deserto com a sua noiva. Pois é, se você quer ir para Dubai, então tem que bater a meta. Aqui eu coloco um caráter positivo no prêmio que a pessoa vai ter se ela fizer o que eu gostaria que ela fizesse. Óbvio, cada pessoa reage de uma forma diferente a cada um desses regimes, né? Não dá para você chegar para uma pessoa extremamente vaidosa, né, e intimidá-la. Muitas vezes ela vai reagir mal. É melhor você seduzir. Agora, dependendo da pessoa, ela só vai reagir se ela for intimidada, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para nós vermos juntos como que na prática isso se dá, né? Então, vamos lá. Quem lembra dessa propaganda? Dos anos 90, passava toda hora na TV. Aqui, o regime de sentido, a gente está falando de uma tentação. Porque eu estou vendendo um valor positivo, que é a dor sumir. Então, quando eu digo que para a dor sumir, você precisa tomar o Doril, eu estou tentando. Mas se eu dissesse, se você não tomar Doril, a dor não vai sumir, seria uma intimidação, né? Ou se eu falasse, pessoas inteligentes tomam Doril e a dor some, aí seria uma sedução. Aqui, as coleguinhas, que nem são mais uma dupla, elas estavam duvidando da nossa capacidade de tomar uma cervejinha. Então, eu quis trazer esse exemplo, porque elas estão realmente duvidando da nossa... né? Duvido você não tomar uma. É uma estratégia de persuasão, de provocação, né? Então, outros exemplos. Essa hamburgueria fez esse post nas redes sociais dizendo: duvido você resistir ao nosso novo lançamento. Isso é um copy de provocação. Enquanto essa loja de roupas preferiu usar de uma abordagem de tentação. Se vocês querem 50% off de desconto, esse post tem que ter 500 likes. Então, colocou o valor positivo primeiro e depois a ação requerida. Se ela tivesse falado, se esse post não tiver 500 likes, não vou liberar o desconto, ela estaria intimidando a audiência da loja. É muito sutil, gente. Essa academia, por exemplo, né? O corpo do verão começa agora. Se você não começar a treinar, não irá alcançar seus objetivos a tempo. É uma intimidação. Né? Se não começar a treinar hoje, não vai chegar no corpo que você deseja. Óbvio que quando a gente pensa em intimidação, às vezes a gente pensa em algo extremamente potente. Mas aqui, percebam como é sutil essa intimidação. Né? Então, vocês já devem ter passado por essa situação também. Eu, pelo menos, já passei várias vezes. Você entra no elevador do prédio, né? E aí sempre tem um recado lá. Muitas vezes, o primeiro recado, ele começa com a sedução, né? Começa falando assim: queridos condôminos, sabemos que vocês se preocupam com o meio ambiente, que vocês são pessoas sustentáveis. Por isso, reforçamos a importância de separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Legal, né? A gente vê essa mensagem e a gente fica... interessante isso. Eu penso no meio ambiente, eu quero que o meio ambiente seja preservado, vou separar o lixo orgânico do reciclável. Mas aí, 3 meses se passam e os condôminos continuam não separando o lixo reciclável do orgânico. Aí você entra no elevador e eles já trocaram o comunicado. Aí está escrito assim: prezados condôminos, se não separar o lixo reciclável do orgânico, uma multa de R$500 será aplicada por apartamento. Aí já foi para intimidação, né? Então, às vezes, gente, a gente vai tentar na sedução, não vai funcionar, vai para intimidação. E aí a gente vai conhecendo a nossa audiência, né? Para ver o que dá certo.
É igual quando tem aqueles treinamentos do RH, que eles colocam lá, tem que terminar na intranet o treinamento. Aí você ignora. Aí chega um dia um e-mail assim: se não terminar o treinamento do RH na intranet, não vai ter acesso aos e-mails mais. Aí você fala, pô, tá na hora de fazer o treinamento do RH na intranet. Porque senão eu vou perder acesso ao meu e-mail. Isso já vira uma intimidação, né? E assim, gente, como eu disse, essas estratégias persuasivas a gente usa no nosso dia a dia também, né? Com os nossos filhos, com esposo, com esposa, com amigos, né? Muitas vezes nós seduzimos, intimidamos, tentamos ou provocamos, dependendo do nosso objetivo ali. Algo que eu gostaria que ficasse de reflexão hoje é: como que a gente fala com o nosso time? Será que a gente está provocando, intimidando, seduzindo, tentando? Porque se a gente só intimidar o tempo todo, a gente também não vai ter produtividade, a gente não vai ter entrega, né? Aí vira mais um indício de uma comunicação abusiva do que inclusiva. Agora, será que eu estou extraindo a melhor forma de motivar esse time? Será que eu estou usando a abordagem certa? Será que quando eu vou fazer um pitch de vendas, eu sei vender o ethos da minha instituição? Será que eu estou usando do pathos na hora que eu vou vender um investimento? Porque aí eu estou falando de segurança, eu estou falando de estabilidade, de futuro. Será que eu estou sabendo utilizar os grandes números que a instituição que eu represento tem, como número de contas, né? Tudo aquilo que a gente entende da ordem de grandeza? Então, essas são reflexões que eu gostaria muito que ficassem com a gente hoje, com esses aprendizados do ethos, do pathos e do logos, da provocação, da intimidação, da sedução e da tentação. E para finalizar nossa palestra de hoje, eu vou compartilhar com vocês também algumas dicas espertas que vocês podem usar em negociações. Porque, gente, a negociação, ela nada mais é do que a persuasão com um timeline, com um deadline, né? A gente tem um prazo para cumprir. Tem que assinar esse contrato até sexta-feira. Já vira uma negociação. Mas já a persuasão, ela é mais indireta, ela é mais sutil. Porque eu não tenho um delta T, eu não tenho um gatilho de escassez ou um gatilho de urgência como um prazo específico para que aquilo seja concretizado. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, principalmente quando vocês estão construindo rapport, né? O que é o rapport? É quando a gente estabelece vínculo, confiança, intimidade, afinidade com os nossos parceiros, sejam eles parceiros comerciais, operacionais, é o espelhamento. O espelhamento, ele é uma técnica, né, que ela foi comprovada nos anos 60 com a psicologia comportamental. Um psicólogo chamado Richard Wiseman conduziu um experimento em que ele separou duas turmas, né, de consumidores e garçons. Numa turma, o garçom repetia o pedido que era feito. Então, ele dizia algo como: oi, meu nome é Maite e eu vou ser a sua garçonete hoje à noite. Você quer batata frita, hambúrguer bem passado e Coca-Cola? Legal, vou trazer seu pedido. E trazia o pedido. Enquanto isso, a outra turma de garçons não repetia o pedido, apenas tirava o pedido e trazia o pedido. A turma que usou o espelhamento recebeu até 20% a mais de gorjeta do que aqueles que não usaram o espelhamento. Então, o espelhamento é o ato de você repetir literalmente as palavras que o outro te disse. Porque nós, seres humanos, a gente copia o outro para confortar o outro, né? E o ser humano é bem narcisista, então não tem nada que a gente goste mais do que ouvir as nossas próprias palavras saindo da boca do outro, né? Quando eu espelho, o outro se sente confortável porque ele pensa: ela me entende, ele me entende, ele se sente ouvido. Então, a técnica do espelhamento numa negociação, ela também pode te ajudar muito com objeções, né? Então, eu gosto de dar um exemplo que eu vivi recentemente até na minha própria carreira, né? Tem minha agência de publicidade lá nos Estados Unidos e eu estava fazendo uma negociação onde eu seria prestadora de serviços para um evento, uma grande empresa, e do nada pararam de responder o e-mail. Gente, é péssimo quando isso acontece, né? Tá lá nos 45 do segundo tempo, a pessoa some. E já começa a mandar e-mail de follow-up e nada de resposta. Vai te dando aquela ansiedade. O que eu fiz? Liguei para a pessoa, ela me mandou um e-mail falando: infelizmente a gente não vai seguir com a negociação, obrigada. Eu tinha duas opções: ignorar, falar obrigada, passar bem, vida que segue, ou ligar para a pessoa e usar o espelhamento. Eu escolhi ligar para a pessoa e usar o espelhamento. Falei:
Oi, eu recebi um e-mail falando que vocês não vão seguir com o evento agora, e espelhei exatamente o que ela me disse. Ela me retornou: pois é, Maitê, a gente achou melhor não nesse momento, porque o meu gestor está um pouco receoso. Seu gestor está um pouco receoso, usei o espelhamento de novo. Ele está receoso porque a última vez que a gente fez esse evento, o fornecedor atrasou na entrega, e aí nosso departamento ficou com filme queimado na companhia, e a gente está achando melhor não fazer agora. Com o uso do espelhamento, eu descobri a verdadeira causa do não que ela me deu. E através desse não, a gente conquista o sim. E eu disse: bom, me parece que você está receosa com relação a prazo. Se eu colocar uma cláusula no contrato que endereça uma multa caso eu atrase o evento, você se sente confortável da gente seguir adiante? Ela levou para o gestor dela. Ele falou: com essa cláusula, sim. Fechamos o contrato e conquistei o cliente. Mas porque eu usei do espelhamento para achar a verdadeira objeção, né? E conquistar o sim. Mais vale, às vezes, gente, um não sincero do que um sim pro forma. Aquele sim, só tenho que ver com meu marido. Sim, eu vou só ver em casa e volto para você, e a pessoa acaba depois te dando um perdido, né, na negociação. Outra técnica muito boa de negociação é a triangulação. Por quê? Da mesma forma que eu disse para vocês que o ser humano ele é narcisista e ele gosta de ouvir as próprias palavras saindo da boca do outro, a gente se sente mais confortável quando outras pessoas tomam decisão pela gente. Quando vocês vão numa casa noturna e vocês veem essa fila, e na mesma rua, do outro lado da rua, tem outra casa noturna que não tem uma alma viva, vocês vão querer ir na que tem fila. Vocês vão pensar: se todo mundo quis ir ali, é porque é melhor. Se todo mundo quis esse bolo e só sobrou um pedaço, eu quero esse bolo, não esse que está intacto. Porque se está intacto não é bom, né? A gente se move muitas vezes pelo desejo do desejo. O desejo do outro se torna o nosso desejo, e não necessariamente o nosso desejo intrínseco. Então, quando a gente entende que a gente pode usar dessa triangulação nas negociações para mostrar que, teu parceiro concorrente já fechou comigo também. Isso aqui que eu estou apresentando para você, mais de tantas milhões de pessoas também já compraram. Quando a gente mostra essa validação social, né, que o produto ou o serviço que a gente oferece tem, a pessoa se sente mais compelida a comprar. Porque ela pensa: bom, se todo mundo também tomou essa decisão, é como se a popularidade se tornasse um sinônimo de legitimidade, né? E é uma outra dica de gatilho que a gente pode utilizar quando numa negociação. Combinado, óbvio, a provocação, intimidação, sedução e tentação, e fundamentalmente ao ethos, pathos e logos, credibilidade, emoção e razão que a gente viu no comecinho da palestra. As perguntas orientadas ao não também são uma técnica poderosa para que você consiga, principalmente, fechar contratos que estão um pouco enroscados, vamos assim dizer, né? Então, o cérebro humano, ele se sente muito mais seguro dizendo não do que dizendo sim. Então, eu posso dizer assim para o meu cliente: você é contra a gente assinar esse contrato até sexta-feira? Não. Se ele não é contra, ele é a favor e ele assina o contrato até sexta-feira. Então, as perguntas orientadas ao não, quando a gente está numa situação extrema de negociação, elas também ajudam a gente, né, a dar aquele empurrãozinho na negociação. Porque se a pessoa disse não sou contra, no fim do dia a gente está conquistando o sim através do não. Isso é uma dica muito poderosa e valiosa em negociações. Por último, mas não menos importante, para a gente encerrar a nossa palestra de hoje com chave de ouro, quando a gente vai numa negociação, muitas vezes, a gente entra pensando: tomara que o outro goste do meu produto, do meu serviço, da minha empresa. Quando a gente deveria pensar: eu espero que eu goste da empresa dessa pessoa, da missão, da visão, dos valores. A gente está lá também escolhendo e não somente sendo escolhido. E essa é uma mentalidade que a gente tem que levar em todas as negociações que a gente fizer na nossa vida. Que a gente espere que a gente goste deles e não